Vamos sem demoras, né? Vamos começar a nossa aula. Todo mundo que chegou pontual. A aula está agendada para as 8 horas, então vamos começar no horário para respeitar quem chegou, né? Agradeço a presença de todos que estão aqui presentes. Já temos mais de 115 pessoas na sala. Estou muito feliz com a presença de todos. E estou vendo aqui algumas carinhas conhecidas, algumas pessoas dando oi no chat. Oi, gente, tudo bem? Pessoas que eu conheço, pessoas que eu encontrei no congresso, muito bom. Pessoas que eu conheci no Instagram e ainda não conheci pessoalmente, mas a gente vai ter muitas oportunidades ainda para se conhecer. Fico feliz, né, de tanta gente legal e que trabalha com desenvolvimento motor estar aqui presente nesta aula, tá, gente? Espero poder corresponder às expectativas de vocês. Então, vamos lá. Essa aula foi preparada com muito carinho para vocês. Confesso para vocês que deu bastante trabalho para organizar, porque é uma aula inédita. Eu conversei com o pessoal do CERTRO e falei que ia dar uma aula diferente, tá? Uma aula diferente do que eu estou acostumada a ministrar. E eu preparei tudo do zero para começar algo diferente e algo novo. Então, a aula é como se fosse um presente para vocês, tá? Essa aula veio embrulhada de presente, com lacinho de presente e tudo. E ao final da aula tem realmente um presente que vocês vão ganhar, mas vamos começar a desembrulhar esse presente a partir de agora. Então, quem já está entrando na sala, quem já está chegando mais gente, né? Sejam todos bem-vindos. O título da nossa aula são Marcos Motores do Bebê, o que mudou atualmente. A expectativa para essa aula é trazer para vocês algumas perspectivas da pesquisa científica e também, né, dos marcos motores a respeito do que se tem pesquisado e o que tem mudado, e até alguns mitos que têm se falado aí na internet sobre os marcos motores. A gente vai tentar desmistificar esses mitos. E também eu preciso da atenção de todos vocês. Se vocês puderem anotar, pegar uma caneta, porque mesmo que muita gente pense que anotar ainda seja do tempo do dinossauro, né? Anotar significa que você está com atenção plena durante a aula. E isso que significa que você está fazendo um exercício cognitivo, de prestar atenção, pegar uma caneta e escrever o seu pensamento, o que você está vindo naquele momento no seu caderno. Daqui a algumas semanas, você vai lembrar desta aula e as suas anotações vão te ajudar a lembrar o que você conseguiu aprender. Então, se vocês apenas assistirem, deitado no sofá ou numa cadeira, ou sem anotar nada, vocês vão aprender muito pouco das informações. Então, a minha sugestão, né, como professora aí da área de neuro, né, é que vocês tenham uma atenção plena para aproveitar esse momento, né? Afinal de contas, nós estamos numa segunda-feira à noite para sentar numa cadeira para aprender. Então, se não for para aprender, por que a gente está aqui, né? Então, eu peguei minha canetinha aqui, ó, em homenagem à neuropediatria aqui, ó, minha caneta cor-de-rosa. E a Tati está aí, né? Sabe? Quem é da neuropediatria gosta de uma papelaria que não tem, né? A gente na papelaria não tem maturidade. Gastamos todo o nosso salário com papelaria. É isso aí. Então, anotem. Eu vou pedir para vocês, quem puder anotar ou fazer depois algum print, porque eu que estou dando a aula, não sei o que está acontecendo na sala, né? Então, quem puder depois fazer um print, me marcar, algo que te marcou na aula, uma imagem, ou uma frase, ou um momento da aula que você teve um insight, você pode anotar, depois tira a foto, manda para mim, me marca no Instagram, e eu vou ficar feliz de saber o feedback de vocês, tá bom? Não tem como eu saber o feedback de todos da sala, porque nós estamos com mais de 150 pessoas na sala, mas eu vou receber com muito carinho o feedback de vocês, tá bom? Então, vamos lá.
nós vamos falar dos marcos motores. Espera aí que como eu falei para vocês, antes de sair dessa aula, eu tenho 2 presentes especiais para entregar para vocês. Então, eu peço que ninguém saia da sala sem receber o seu presente, tá bom? Então, prometo, né, que vai ser uma coisa legal. Então, o que são marcos motores? Para começar o nosso bate-papo de hoje. Os marcos motores, eles são bastante falados. Muitas vezes a gente vê a respeito dos marcos motores nos artigos científicos, a gente vê também nas aulas na faculdade, os profissionais falando sobre os marcos motores, a importância dos marcos motores, mas eu queria meditar com vocês o significado da palavra marco, né? Do ponto de vista do desenvolvimento, a gente vai chegar daqui a pouco, mas o marco, normalmente, é algo que marca a sua vida, um evento que marca a sua vida. Se você pensar aqui, nós estamos em mais de 180 pessoas na sala, cada pessoa aqui tem uma história de vida. E em alguns momentos da sua vida, quando você vai pensar na sua trajetória, alguns momentos são considerados marcos que você lembra deles com maior facilidade. Então, esses marcos são momentos, vamos dizer assim, críticos que aconteceram na sua vida, ou para o bem ou para o mal, mas que muitas vezes marcaram a sua vida profundamente. Às vezes foi o nascimento de um filho, às vezes foi um acidente que a pessoa passou. Então, aí você fala, nossa, aquilo foi um marco na minha vida, aconteceu aquilo, foi um marco. Na vida do bebê é algo parecido, né? O marco é algo que o bebê passa por várias transformações e ele vai chegar a atingir uma determinada habilidade, que é como se fosse uma premiação que ele vai receber por ele ter passado por aquele processo. Então, do ponto de vista histórico, né, nós temos na nossa cultura e na nossa história como humanidade, vários marcos históricos que marcaram, por exemplo, a humanidade, né? As pirâmides do Egito podem ser consideradas um marco histórico, porque foram construídas para mostrarem poder dos faraós. E dentro dessas pirâmides, por exemplo, tem, por exemplo, túmulos desses faraós. Então, eu trouxe essa foto aí de Gizé, no Egito, e essas pirâmides de Gizé foram construídas, olha o tempo, 2.589 anos antes de Cristo. Então, podemos dizer que as pirâmides do Egito são consideradas um marco histórico. E se a gente for ler um pouco sobre o assunto, a gente vai ver, inclusive, que elas podem ser consideradas uma maravilha do mundo, né? Da antiguidade, e aí por aí vai. Então, as pirâmides podem ser consideradas um marco histórico. Em Paris, na França, a gente verifica, por exemplo, o Arco do Triunfo como um marco, representando aí as batalhas, né, de Napoleão Bonaparte em relação às batalhas e ao ganho, né, das guerras aí. E aí foi construído esse Arco do Triunfo para representar a vitória nessas batalhas. Então, o Arco do Triunfo é um monumento arquitetônico que representa algo para a história, né, dessa região e nesse momento histórico daquela nação. No nosso país, trazendo para a nossa realidade brasileira, né, o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem o Cristo Redentor, que dentre as maravilhas modernas, né, pode ser considerado um monumento também histórico, que foi construído do ponto de vista religioso para representar também o Pão de Açúcar, o Rio de Janeiro, representar, tem um marco histórico, tem um marco religioso, né? A criação dele, a construção e o lançamento foi em 1931, e está aí até hoje, todo mundo que vai ao Rio de Janeiro, por exemplo, quer ir ao Cristo Redentor para tirar uma foto. Então, é como se fosse assim, se eu não for lá e não tirar a foto no Cristo, eu não fui ao Rio de Janeiro, né? Então, todos esses monumentos históricos, eles representam marcos que marcam a nossa história e marcam a nossa cultura. Então, monumentos podem representar marcos históricos na nossa cultura, mas as habilidades motoras do bebê também podem representar marcos. Eu não sei se está aparecendo para vocês,
uma faixinha do Zoom, né? Na frente da tela, porque para mim tá. Tá aparecendo para vocês? Ah, não, professora. Tá não? É porque para mim tá aparecendo. Aí eu queria saber se está aparecendo para vocês. Então, os marcos motores, eles são as habilidades motoras fundamentais que um bebê adquire à medida que ele cresce, que ele se desenvolve, proporcionando pistas valiosas sobre o seu desenvolvimento físico e neurológico. Então, assim como eu contei para vocês no início, na nossa história a gente tem momentos que são considerados marcos. No desenvolvimento do bebê, são as habilidades motoras fundamentais que marcam o seu crescimento, são considerados os marcos motores. E à medida que a criança cresce e à medida que ela ganha habilidades em termos de desenvolvimento neurológico, maturação neurológica e crescimento físico, esses marcos também se modificam. Para ilustrar, já que eu trouxe, né, o nosso bebezinho aí, para ilustrar, eu quero trazer um vídeo para vocês aqui, para que a gente possa ilustrar isso em relação a um vídeo. Então, eu vou pedir permissão para vocês para ir no YouTube agora, rapidinho, né, mostrar uma tela rápida para vocês, e eu peço que todos assistam. Vou dar o play e vocês vão me confirmar se está saindo o som, tá bom? Está saindo o som? Tá? Tá sim, professora. Tá. Vou aumentar a tela, tá bom? Ormada. Malu gede. Vomit. Enggak. Ai, essa cena é demais. Everything is lost. But I know that you can take it to the Lord. Everything you want. Is it all that you can gather for yourself? Be love It's a love that Jesus gives to everyone. Everything is lost. Is it strange that you perpetuate yourself? Everything is lost. Still I know that you can take it to the Lord. Hoy. Naman. Ito naman. Hoy, mas Ok. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que Marilyn Monroe não precisa ter um corpo voluptuoso. Apareceu já outro vídeo aqui na sequência. Então, esse vídeo que eu mostrei para vocês, ele finaliza com a frase, né? The babies are coming. Os bebês estão chegando. É esse universo que a gente vai entrar, o desenvolvimento motor do bebê, o que nos apaixona, o que faz a gente estudar sobre o desenvolvimento do bebê, essa paixão que a gente tem pelo desenvolvimento infantil, pelo crescimento infantil. Então, os marcos motores, eles surgiram a partir de pesquisas científicas que observaram que o desenvolvimento motor dos bebês em diferentes idades, culturas e contextos sociais. No vídeo que a gente acabou de ver, a gente tem um clipe de um documentário, inclusive recomendo quem ainda não assistiu. O documentário se chama Babies, é um documentário que tem ele disponível completo no YouTube, vocês podem assistir a versão dele completa.
E ele mostra a evolução do desenvolvimento no primeiro ano de vida de 4 bebês de diferentes continentes do mundo. Então, os marcos motores, eles são originados do desenvolvimento motor dos bebês e eles podem ser diferentes em relação à cultura que a criança vive, à idade que a criança está e os contextos sociais. Nesse documentário, por exemplo, ele mostra isso claramente, que dependendo da cultura, da forma que a criança é criada, determinadas habilidades podem aparecer mais cedo ou não. Então, alguns pesquisadores se destacaram em relação ao estudo do desenvolvimento motor, e é por isso que hoje nós sabemos várias características, vários consensos a respeito do desenvolvimento, porque várias pessoas, eu costumo dizer, várias pessoas se dedicaram há décadas de estudo para estudar o desenvolvimento motor e criar parâmetros norteadores para que a gente possa estudar, pesquisar, avaliar e intervir no desenvolvimento desses bebês. Nessa aula de hoje, eu trouxe alguns pesquisadores que foram considerados marcos para o estudo do desenvolvimento motor do bebê. Eu poderia passar uma aula inteira aqui abordando com vocês esses pesquisadores, mas não é o foco da nossa aula, então eu trouxe alguns, vamos dizer assim, de destaque, e que a maioria de vocês deve conhecer pelo menos alguns. E o primeiro deles que eu trouxe aqui é o Jean Piaget, ou Piaget, como algumas pessoas pronunciam. O Jean Piaget, ele é um dos responsáveis, é um suíço, né? E é um dos responsáveis pela criação de uma teoria do desenvolvimento chamada Teoria do Desenvolvimento Cognitivo, uma teoria do desenvolvimento infantil focada principalmente no desenvolvimento da inteligência do bebê. Essa foi uma obra clássica do Piaget, que ele fala do nascimento da inteligência da criança. Eu busquei a fotinha do livro para vocês terem a foto original, né? E ele foi publicado em diversas editoras, a versão traduzida. Então, o Piaget foi um pesquisador que se dedicou a estudar o desenvolvimento do bebê e a definir parâmetros a respeito do desenvolvimento sensório-motor do bebê, para falar até da inteligência da criança. Outra pesquisadora que se destacou dentro da área do desenvolvimento motor é a doutora Myrtle McGraw. Eu não sei se pronuncia dessa forma, né? Myrtle McGraw, americana, e ela tem uma das pesquisas bem interessantes que ela avaliava o desenvolvimento do bebê a parte das habilidades motoras do bebê, e ela utilizava também, no seu laboratório de pesquisa, marcadores para avaliar o desenvolvimento do bebê. Então, ela é uma das pesquisadoras citadas quando a gente vai estudar o desenvolvimento no aspecto da teoria neuromaturacional, em que o sistema nervoso da criança ele é responsável pela maior parte da complexidade da evolução das habilidades motoras do bebê. E a obra clássica dela é essa aí, a maturação neuromuscular do bebê humano, tá? Os clássicos da medicina do desenvolvimento, essa obra aí, clássica da Myrtle McGraw. E ela é uma das citadas quando a gente vai ler sobre a teoria neuromaturacional. Mas não só ela. Outro pesquisador que se destacou muito a respeito do desenvolvimento infantil, de pesquisa sobre o desenvolvimento infantil, de formas de avaliar o desenvolvimento infantil, foi o Arnold Gesell, também americano, e ele, junto com a McGraw, eles lideram aí, né, os pesquisadores que defendiam a teoria neuromaturacional do desenvolvimento. Que essa teoria, eu costumo falar para os meus alunos, é a teoria que embasou a maior parte dos currículos das nossas universidades no Brasil. Então, os currículos da fisioterapia, os currículos da medicina, os currículos da psicologia, os currículos da fono, da TO, de todos os cursos da nossa área de reabilitação, né? A teoria neuromaturacional, ela foi a teoria principal que embasou a maior parte dos livros clássicos que nós temos na biblioteca da universidade. Quando você ouve falar de reflexos e reações do bebê, está sendo falado sobre a teoria neuromaturacional.
E aí, uma obra clássica do Arnold Gesell foi esse livro aí, O Desenvolvimento da Criança, de Arnold Gesell, que tem várias edições traduzidas em várias línguas. No caso, no Brasil, a gente também tem à disposição em língua portuguesa muitos livros de autoria do Gesell que foram traduzidos, né, do inglês para a língua portuguesa. Eu trouxe aí esse clássico aí para ilustrar a obra dele. Então, todos esses pesquisadores dedicaram anos, né, décadas, estudando desenvolvimento. Como eu falo para os meus alunos e brinco, eles cortaram o mato, né? Eles capinaram o mato para a gente poder passar. Então, o conhecimento que a gente tem hoje, ele é fruto da evolução desses estudos, desses pesquisadores que vieram estudando e desfazendo suas descobertas. Outra pesquisadora que se destacou muito no estudo do desenvolvimento do bebê foi a doutora Esther Tillen, também americana, e ela vem com uma abordagem diferente de avaliação do desenvolvimento da criança, e ela é uma das citadas quando a gente vai estudar a teoria dos sistemas dinâmicos. Então, a teoria dos sistemas dinâmicos, ela, vamos dizer, ela tem uma nova formulação teórica a respeito do desenvolvimento, e ela fala nessa obra aí, que ela é em parceria com a Linda Smith, né, Esther Tillen e Linda Smith, que ela fala sobre a abordagem dos sistemas dinâmicos no desenvolvimento da cognição e da ação. Então, todo o trabalho dela é voltado para isso, para o desenvolvimento do bebê, o desenvolvimento humano tem um forte suporte, uma forte base em cima do desenvolvimento do cognitivo e do desenvolvimento dos movimentos da criança. E ela foi uma das pesquisadoras que se destacou sobre o estudo dos movimentos do bebê, usando a biomecânica e usando a análise cinemática do movimento dentro dos laboratórios de movimento. Então, assim, as primeiras pesquisas utilizando marcadores com a avaliação biomecânica, a cinemática do movimento do bebê, os artigos dela são riquíssimos a respeito dessa avaliação do desenvolvimento, do movimento dos braços, do movimento do alcance, do movimento da cabeça, de toda a participação de todos os componentes do corpo da criança na evolução do movimento, na complexidade desses movimentos. E ela formulou, né, juntamente com outros teóricos, ao que a gente conhece hoje como abordagem ou teoria dos sistemas dinâmicos, em que o nosso corpo ele é formado por diversos sistemas e não é o sistema nervoso o único responsável por todo o processo de evolução que o corpo do bebê passa e a evolução de habilidades motoras que o bebê passa. Então, o sistema nervoso seria um dos componentes do sistema e não apenas o único determinante da ação e da complexidade de movimentos do bebê. Outros teóricos que surgiram defendendo a respeito do desenvolvimento da criança foi o casal Eleanor Gibson e James Gibson, também americanos. Eu costumo falar que quando o casamento dá certo, ele dá bons frutos, né? Inclusive para a ciência. E esse foi um casamento que deu certo e que deu bons frutos para a ciência, né? A contribuição do trabalho do James Gibson e sua esposa, né? Que teve muita influência do trabalho dele. Ela desenvolveu diversos experimentos com bebês. E um dos experimentos é esse que vocês estão vendo aí na foto. Ela desenvolveu experimentos para verificar se a criança percebia se tinha um abismo entre a passarela. Vocês estão vendo aí, ó, tem uma passarela que está xadrez, do outro lado está um vidro. E ela queria saber se o bebê seria capaz de engatinhar em cima do vidro, percebendo que ali não tinha o piso. Então, ela começou a formular, junto com ele, a teoria que a gente conhece como teoria da percepção-ação. E a obra mais clássica do James Gibson, né, é esse livro aí, A Abordagem Ecológica da Percepção Visual, tá? Então, eles atribuíam que as informações visuais é um ponto importante na percepção do bebê, do seu próprio corpo e também da percepção do espaço em que ele está. Quando o bebê percebia que o piso era transparente, ele tinha uma certa dificuldade de engatinhar sobre o piso
que ele não conseguia perceber que aquele piso seria seguro para caminhar ou para engatinhar, no caso. Então, nosso sistema visual, ele informa para o sistema nervoso, né, a respeito das características do ambiente, falando como a criança deveria, por exemplo, se comportar. Então, aí eles têm uma grande contribuição a respeito da importância desses sistemas sensoriais do bebê no desenvolvimento da percepção dos objetos, da percepção do ambiente, da percepção da postura corporal no desenvolvimento motor. Então, esses pesquisadores, eles abriram caminho para o conhecimento que nós temos hoje a respeito do desenvolvimento motor. Então, a partir das pesquisas destes pesquisadores e de muitos tantos outros que surgiram, porque não tem como eu esgotar aqui nesta aula, mostrar todos os outros pesquisadores, as pesquisas que eles fizeram, mas a partir de toda essa contribuição teórica, de todas essas teorias, algumas premissas ou fatos foram elaborados a respeito do desenvolvimento motor. Então, se formulou, né, algumas premissas. O que é uma premissa, né? É uma conclusão ou uma verdade, considerada uma verdade dentro do campo científico. E que premissas são essas, né? Foram formuladas diversas premissas a respeito do desenvolvimento. Eu trouxe aqui 8 premissas para a gente se debruçar um pouco mais nessas 8 para a gente explorar mais a respeito dos marcos motores. Então, anotem aí no caderninho de vocês, né? 8 premissas do desenvolvimento motor que eu quero destacar nessa aula de hoje. Não quer dizer que só são essas 8, mas para ficar mais fácil e mais didática a compreensão, a primeira premissa a respeito do desenvolvimento motor é: um ambiente adequado e seguro permite oportunidades para treinar repetidamente as habilidades motoras emergentes. Para a criança se desenvolver, você poderia até traduzir essa premissa na seguinte frase: para a criança se desenvolver de maneira adequada, é necessário que ela tenha um ambiente adequado e seguro. Então, eu trouxe essa foto aí para ilustrar, né? Essa foto foi retirada do vídeo que a gente acabou de assistir. Nessa foto, o bebê está envolto num monte de pano, né? Os membros inferiores estão presos e só os bracinhos dele estão soltos. E ele começa a movimentar os bracinhos. Então, a criança ela vai tentar se movimentar de todas as formas, mas dependendo da forma em que o ambiente organiza o corpo da criança, o movimento pode acontecer ou não. Então, as práticas culturais, as práticas maternas, a forma que o bebê é colocado em determinadas posições, pode determinar se ele vai desenvolver o treinamento para aquela habilidade motora ou não. Então, vou dar um exemplo mais fácil, né? Se a gente deixar um bebê só deitado, a chance dele desenvolver o controle de cabeça com a ativação da musculatura extensora vai ser menor. Portanto, essa criança não vai ter tanta oportunidade de treinar repetitivamente a habilidade motora que poderia surgir, como o controle cervical, tá? Então, a primeira premissa é o ambiente adequado e seguro, tá? A segunda premissa, que também foi, essa foto é do vídeo retirado que a gente assistiu, é a respeito da progressão das atividades do bebê. Há uma progressão constante das atividades do bebê, proporcionando maior independência e capacidade da criança se adaptar ao seu ambiente físico e social. O que é essa progressão? À medida que a criança se desenvolve, à medida que o corpo dela cresce, à medida que os membros da criança ficam mais longos, ela consegue progredir em aumento de habilidades e aumento de complexidade dessas habilidades. Então, a criança vai correr a partir do momento que a perna dela tiver crescido o suficiente para ela conseguir realizar a corrida. A criança vai pegar a comida a partir do momento que o braço dela tiver crescimento suficiente para alcançar o alimento e levar o alimento à boca. Mas não só em termos de crescimento, mas também de aumento da complexidade
dessas articulações em movimento, ou seja, os graus de liberdade de movimento em cada articulação, a maturação do sistema nervoso, o fortalecimento muscular, a ativação dessas musculaturas em relação àquela atividade. Então, cada vez mais que a criança cresce, ela vai progredindo de maneira constante em suas atividades, ajustando-se a esse ambiente físico e também o ambiente social, porque, afinal de contas, a criança não vive num ambiente só com gravidade, né? E as ações de temperatura, pressão no ambiente físico que a gente está falando. Ela vive num ambiente social, ela tem uma casa, ela tem uma cama, ela tem um quarto, ela tem um colchão que ela dorme, uma cadeira que ela senta. Então, todo esse ambiente influencia na progressão dessas habilidades. A premissa 3. As habilidades motoras grossas se desenvolvem antes das finas. Inicialmente, os grandes grupos musculares devem apresentar algum grau de controle motor para a estabilização de grandes articulações, para depois, então, desenvolver o controle muscular mais refinado nas pequenas articulações. Isso é uma premissa que existe há várias décadas no estudo do desenvolvimento motor. Mais do que, claro, né, a gente até aprende isso na universidade e isso não mudou. Então, o objetivo dessa aula é vocês também entenderem que algumas coisas mudaram, porém outras permaneceram. Essas premissas teóricas, elas existiram e ainda continuam vigentes, tá? A criança tem habilidades motoras grossas se desenvolvendo primeiro do que habilidades motoras finas. Apesar da gente saber que a criança leva a mão na boca, no útero materno, ao nascer, né, a criança só vai conseguir alcançar objetos e ter uma manipulação refinada dos dedos da mão a partir do momento que ela ganha um controle muscular de ombros, cintura escapular e tronco superior. Aí sim ela vai ter uma capacidade de refinamento dessa musculatura intrínseca da mão. A premissa número 4. Cada bebê apresenta seu ritmo próprio de desenvolvimento motor, ou seja, a quantidade de aquisições motoras que acontecem em um determinado período de tempo pode variar de um bebê para outro. Esses dias, acompanhando um pouco as publicações que as pessoas falam na rede social, a gente que estuda o desenvolvimento motor há vários anos, a gente começa a perceber que tem muita gente falando bobagem na internet, né? E aí a gente fica até triste com isso, porque as famílias que têm assistido essas pessoas têm se iludido com as informações que são passadas nas redes sociais, né? Porque nem todo mundo tem acesso à leitura de artigos científicos, nem todo mundo vai na busca bibliográfica para saber o que realmente é verdade. Então, uma vez a fisioterapeuta disse que cada bebê não tem o seu ritmo de desenvolvimento. O desenvolvimento ele é semelhante entre todos os bebês. E isso fere completamente o que está aí na premissa número 4. Cada bebê apresenta seu ritmo próprio de desenvolvimento. Apesar de a gente saber que cada criança vai ter uma sequência de desenvolvimento, nós vamos falar dessa sequência daqui a pouco, o ritmo é diferente entre elas. Então, eu posso ter um bebê que adquire os marcos motores, determinados marcos motores, primeiro do que outro, porque aquele teve mais oportunidade de treinar aquelas habilidades em relação àquele outro que não teve a oportunidade. E isso é muito nítido quando a gente trabalha com bebês de risco, porque quando a gente está estudando o desenvolvimento normal, a gente está acostumado a ver tudo lindo, maravilhoso, mas quando a gente começa a trabalhar com bebê de risco, que sofreu alguma consequência no seu sistema nervoso, ou muitas vezes ficou muito tempo internado no hospital, a gente começa a perceber que essa criança está atrasada por diversos fatores, inclusive pelas oportunidades de não ter sido estimulada determinadas habilidades naquele momento de vida. Enquanto ela poderia estar em casa praticando um tummy time, por exemplo, ela estava numa incubadora com ventilação mecânica durante 60 dias.
Então, é mais do que óbvio que esses bebês vão desenvolver atraso no seu ritmo de aquisição de habilidades motoras, tá? Então, a premissa 4 tem que ficar muito clara na nossa cabeça. Os bebês podem se desenvolver em ritmos próprios de desenvolvimento e está tudo bem. Não é obrigado que nós sejamos iguais aos outros, não é todo mundo um igual ao outro, como se fossem robôs. A premissa número 5, né? Há uma característica que é defendida na maior parte das pesquisas científicas que falam sobre o desenvolvimento motor. A variabilidade individual ocorre devido a influências ambientais. Então, assim como a gente falou que o ritmo pode ser diferente entre os bebês são diferentes entre si, tá? E tem um estudo multicêntrico desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde que comparou o desenvolvimento da habilidade de sentar entre bebês de Gana e bebês da Noruega. Então, comparou aí duas regiões, dois continentes completamente diferentes, né? O continente europeu e o continente africano. Crianças africanas e crianças europeias comparadas. Os bebês de Gana desenvolveram a habilidade de sentar com 5,2 meses. Os bebês da Noruega, nesse estudo, desenvolveram a habilidade de sentar com 7 meses. Tem algum problema nesse bebê da Noruega? Não tem. São as práticas maternas, a prática cultural de colocar esses bebês sentados e estimular o controle de cabeça e de tronco que influenciou o desenvolvimento da habilidade. No vídeo que a gente acabou de assistir, a gente viu que as mães africanas carregam seus bebês nas costas para irem fazer o trabalho delas, né? O trabalho doméstico, o trabalho no campo. E os bebês vão com elas, agarrados ao corpo. Então, ele fica muito tempo na posição vertical em relação ao bebê da cultura ocidental, na nossa cultura, por exemplo, latino-americana. A gente deixa muito mais o bebê deitado do que um bebê sentado nos primeiros meses de vida. A premissa número 6, a universalidade da sequência do desenvolvimento motor. Existe semelhança na sequência do desenvolvimento entre os bebês de diferentes continentes, devido a quê? As condições intrínsecas que são determinadas geneticamente pela nossa espécie. Nós somos seres humanos e nós somos determinados geneticamente a ter essas habilidades motoras que são comuns a todo mundo. Por isso que a gente chama isso de universalidade da sequência do desenvolvimento. Todo mundo vai controlar a cabeça, todo mundo vai sentar, todo mundo vai ficar em pé, todo mundo vai andar. Essa é a sequência natural da espécie humana. Não tem como inverter. Andar primeiro, depois sentar, depois controlar a cabeça. Não tem como inverter essa ordem, né? Há uma universalidade nessa sequência. Mas também essa sequência é influenciada não só pelos padrões genéticos, mas por padrões extrínsecos, tá? Que padrões seriam extrínsecos? Padrões do ambiente físico e do ambiente social que essa criança é criada, educada. E aí eu coloquei como exemplo do ambiente físico a ação da gravidade. Então, se uma criança está submetida à ação da gravidade, ela vai desenvolver uma certa resistência a essa movimentação. Daí a gente vê a tamanha dificuldade, por exemplo, de adquirir controle de cabeça na posição prona. Se essa criança não experimenta a posição, portanto, ela não tem a ação da gravidade sobre os músculos, para ela ativar os músculos extensores e desenvolver o controle de cabeça e todo o controle postural contrário à gravidade. Além disso, a exigência de tarefas e desafios. Se a criança não é desafiada, ela não recebe estímulos, ela não é colocada em posturas diferentes ao longo do dia, ela não vai desenvolver a complexidade de movimentos necessários para ser treinados todos os dias. A premissa número 7, e essa é uma das que eu mais gosto. Os bebês em desenvolvimento passam por mudanças quantitativas, qualitativas e aumento de complexidade de suas habilidades. A gente pode pensar que o desenvolvimento motor ele é apenas um checklist que a gente precisa aumentar a quantidade de habilidades, e não é só em termos de aumento de habilidades.
também é aumento de qualidade de movimento. Então, eu posso ter um sentar com apoio mais cifótico, eu posso ter um sentar com apoio mais com a cabeça mais elevada, eu posso ter um sentar com apoio com a coluna mais ereta. Então, isso tem uma qualidade de movimento e não só quantidade de habilidade. A gente também tem que perceber essas nuances na qualidade do movimento para poder até fazer as nossas intervenções como profissionais de saúde. E a premissa número 8, o desenvolvimento motor pode ser avaliado e mensurado por meio de testes e escalas e explicado por diferentes abordagens teóricas. Como vocês viram aí, eu citei no início da nossa aula que algumas abordagens teóricas marcaram o estudo do desenvolvimento motor. Citei a teoria neuromaturacional, citei a teoria dos sistemas dinâmicos e citei a teoria da percepção-ação. Cada uma dessas teorias vai trazer uma explicação de como essas habilidades motoras acontecem. Cada teoria vai trazer uma explicação de como que o desenvolvimento motor evolui ao longo dos anos. Mas, mesmo que eu tenha explicações diferentes para determinadas habilidades motoras, eu posso mensurar o desenvolvimento da criança por meio de testes e escalas. Esses testes e escalas, eles podem ser específicos, de habilidades específicas, ou por áreas do desenvolvimento, ou, por exemplo, testes de triagem. Quem me acompanha aqui na rede social sabe que eu falo bastante a respeito disso, né? Nos últimos vídeos que eu publiquei no Instagram, eu falo que existem instrumentos específicos de avaliação. E o profissional de saúde, o fisioterapeuta neurofuncional, ele deve ter conhecimento dos instrumentos para poder mensurar de maneira adequada. Se eu não sei instrumento algum, como que eu vou mensurar e trabalhar de maneira o aspecto qualitativo ou o aspecto quantitativo a respeito dessa evolução da habilidade motora? Então, conhecer ferramentas, instrumentos de avaliação é um refinamento do seu processo de intervenção fisioterapêutica, no processo de avaliação, no processo de intervenção. Então, o marco motor, ele é importante. Vocês já viram agora, né, que os marcos motores, eles são importantes no desenvolvimento do bebê. E eles funcionam como uma premiação por todo o processo que a criança passou para chegar até a habilidade esperada. Então, a criança passa por habilidades, como eu falei no início, mais simples e evolui para habilidades mais complexas. Quando ela consegue desenvolver aquela habilidade, ela fica feliz, ela se sente realizada. Então, a gente percebe o sorriso no rosto quando a criança começa a sentar, quando a criança começa a ficar em pé. A própria família dá esse feedback para a criança, né? A mãe fica vibrando. Ei, filho, ficou só. Então, o momento dele ficar em pé sozinho é um marco importante. Ficar em pé sozinho é como se o bebê estivesse recebendo uma estrelinha, né? Ou um troféu, tipo, consegui. Então, para os pais, o marco é uma forma de sinalizar essa vitória que a criança obteve. E é importante, né, que a gente até fale sobre isso para os pais. Ó, todo o processo que a criança passou foi importante. Não é só o marco que é importante. O processo de evolução do desenvolvimento é importante. É igual nós, por exemplo, aqui. Se alguém aqui está assistindo essa aula, né, tem muitos aqui que eu estou vendo, muitas mulheres na plateia, né? Todo mundo aqui um dia já fez uma dieta na vida ou já entrou na academia para perder alguns quilinhos, não é? E aí, quando você fala assim, nossa, minha meta, você chega para o professor de educação física e fala, minha meta é perder 5 quilos, um exemplo. Você vai ignorar o processo? Não, eu sei que a sua meta é perder 5 quilos, por exemplo. Quando você perder os 5 quilos, você vai vibrar, você vai comemorar, mas até chegar a perder os 5 quilos, olha o processo que você passou. Você passa por um processo de aprendizado.
de perda de peso, de ralação, de muito suor, sofrimento, né? Muito chocolate negado, muita pizza que eu deixei de comer para atingir a meta. Quando você atinge a meta, é como se fosse um marco. Então, para entender o marco é fácil, você precisa saber quais são os momentos que a criança vai receber, vamos dizer, a estrelinha, ou a famosa premiação. Mas isso não quer dizer que o processo para chegar naquela habilidade não foi importante. Ele foi importante, porque através do processo a criança desenvolveu as habilidades necessárias, o controle muscular necessário para adquirir aquela habilidade. Então, para o profissional que trabalha com bebês, todo mundo aqui, eu acredito que ou vai querer trabalhar com bebê, se for estudante, ou já é fisioterapeuta formado, é necessário compreender o quê? Os marcos motores, eles são um produto. E a evolução dos movimentos e das habilidades, eles são o processo até a aquisição dos marcos. Então, quando a gente vai trabalhar com o desenvolvimento motor, não podemos esquecer que o desenvolvimento não só é um produto, ele é um produto e um processo. A gente costuma vibrar quando a gente atinge as metas, que são os produtos, ou seja, os marcos. Mas a gente também não pode esquecer do processo. Ficou claro, gente, essa questão do produto e do processo? Então, se eu passo 3 meses fazendo uma dieta e cheguei a perder 5 quilos, quando eu subo na balança, perdi 5 quilos, isso é o produto. Mas e o processo? Vamos respeitar o processo, né? Respeitem o processo. A criança também precisa passar por um processo até ela conseguir atingir aquele marco. Portanto, não só os marcos são importantes na hora da nossa avaliação. Quais as atualizações dos marcos motores do desenvolvimento motor nós tivemos nos últimos anos? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver milhares de páginas no Google, em sites, em blogs, falando sobre os marcos motores. E os principais marcos motores são aqueles que nós estamos já azedos de saber. Controle de cabeça, sentar, rolar, engatinhar, ficar em pé e andar. Isso a gente já sabe. Mas o que nós tivemos de mudança, de atualização a respeito desses marcos motores? Então, eu trouxe para vocês a última atualização dos marcos motores propostos pela Academia Americana de Pediatria. A Academia Americana de Pediatria, vamos dizer assim, é uma das autoridades na publicação de guidelines, diretrizes de prática clínica, para os pediatras, não só americanos, mas para todo o mundo, de reconhecimento internacional, né? E eles fizeram uma campanha chamada Learn the Signs, Act Early, ou seja, aprenda os sinais, haja cedo. Essa campanha da Academia Americana de Pediatria, ela vem sendo divulgada há vários anos. Em 2018 para 2019, eles publicaram uma atualização e o ano passado foi publicada a última atualização do CDC junto com a Academia Americana de Pediatria. O CDC é como se fosse o Centro de Controle, né, de Doenças nos Estados Unidos, ou como se fosse a nossa Anvisa, tá? Ele que controla tudo a respeito de publicação, de guidelines de prática clínica. Então, um comitê do CDC americano se reuniu com juízes de avaliação da Academia Americana de Pediatria e eles revisaram os marcos do desenvolvimento das crianças. Essa revisão desses marcos foi publicada nesse artigo, publicada na revista Pediatrics, tá? É uma das revistas mais famosas da área de pediatria e tem um bom fator de impacto. E essas diretrizes foram publicadas nesse artigo. Eu trouxe para vocês o artigo, vocês não precisam se preocupar, eu trouxe o artigo para vocês, eu vou disponibilizar esse artigo na íntegra, tá? E eu trouxe para vocês também o que teve de mudança com essa última atualização. Então, os marcos do desenvolvimento, que no inglês chama milestones, né? Os milestones
foram publicados de 2 meses do bebê até 5 anos de idade, tá? E o que é que traz essa diretriz a respeito dos marcos motores? A comissão do CDC juntou-se com a Academia Americana de Pediatria e eles elaboraram 11 critérios para a atualização desses marcos motores, para que essa atualização fosse usada nos programas de vigilância do desenvolvimento. Ou seja, os profissionais que trabalham com crescimento e desenvolvimento infantil até 5 anos de idade, eles podem utilizar o material disponível pelo CDC, e esse material já está disponível em várias línguas, espanhol, inglês, inclusive em língua portuguesa, tá? Então, quais foram os critérios que eles elaboraram? Então, eu falei aí, né, que eles elaboraram 11 critérios para atualização desses marcos, e quais foram as atualizações? Eles incluíram os marcos considerados naquela idade que a maioria das crianças demonstram marco. E aí vocês vão perceber, daqui a pouco eu vou mostrar os próximos slides, vocês vão perceber que vários itens saíram da lista de verificação de 2019 para agora, tá? Então, por exemplo, muitos profissionais perceberam que houve um enxugamento desses marcos motores. E eu vou mostrar para vocês que enxugamento foi esse em relação ao aspecto motor, tá? Eles eliminaram a parte de sinais de alerta dos marcos que tinham sido publicados anteriormente. Eles colocaram marcos que são fáceis para a família, de diferentes origens sociais, culturais e étnicas observarem. Então, colocaram itens que são mais fáceis da família observar em casa. O checklist ele pode ser respondido de maneira fácil e simples pelos familiares, com as respostas sim, ainda não ou não tenho certeza. Eles também usaram uma linguagem mais simples, utilizando termos vagos. Eles também organizaram os marcos em domínios do desenvolvimento ou áreas do desenvolvimento. E aqui eu trouxe uma demonstração da página que contém o material do CDC, tá? Então, por exemplo, eles têm os marcos de 2 meses, 6 meses, 9 meses, isso até 5 anos de idade, tá? Cada página tem o que o bebê vai fazer em cada idade no aspecto social e emocional, linguagem e comunicação, marcos cognitivos e marcos relacionados ao desenvolvimento motor, tá? Não se preocupe, porque eu trouxe para vocês todo o material já na versão em língua portuguesa. Quem está aí na internet já fuçando no Google, eu sei que tem gente que já está no Google querendo baixar, não precisa, porque eu já baixei para vocês, eu já fiz a tarefa de casa para vocês, e vocês vão receber no celular de vocês todo o material, tá? A importância desses marcos também, o que é que eles mudaram? Eles mudaram a progressão das habilidades com a idade, tá? Os marcos não são mais repetitivos, antes existia uma repetição dos marcos. Eles agora incluíram algumas perguntas abertas para fazer para os pais. Espera aí que eu vou voltar. E também incluíram informações sobre como agir antecipadamente se a família estiver preocupada com algum tópico, algum atraso no desenvolvimento do bebê. Então, esses foram os 11 critérios que essa comissão elaborou para realizar as mudanças. Aí, a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, em 2019, eles publicaram esse material, que é já a tradução dos marcos do desenvolvimento, não só motores, tá? Eles publicaram em língua portuguesa e distribuíram entre os neuropediatras e pediatras em vários congressos pelo Brasil. E aí, quem acessava a internet, baixava no seu computador, eu também já baixei para vocês, e ele tinha esse título aí, ó, Aprenda os Sinais, Haja Cedo, que é o lema da campanha da Academia Americana de Pediatria, tá? Eles publicaram a versão atualizada nesse material aí, colorido, e vocês também vão receber eles gratuitamente depois da aula. E todo o material foi divulgado nacionalmente pelo Brasil, tá? Só que no ano passado,
o CDC publicou essa atualização e eu vou trazer para vocês algumas mudanças que tiveram nessa atualização. Então, a gente está percebendo aqui, ó, esse formulário é a versão anterior, que vocês estão vendo aqui em roxinho com amarelo, é a versão anterior. E esse do lado de cá é a versão agora de 2022, tá? Então, eu fui tentando comparar o que tinha num e o que tinha no outro para falar para vocês a respeito das mudanças. Em termos de estéticos, teve pouquíssima mudança. O que eles melhoraram, eu acho que foi a questão do formato da letra, deixaram uma letra mais fácil de ler, eles deram uma enxugada na quantidade de marcos do desenvolvimento, tá? E eles deixaram a linguagem mais simples de ser entendida. E eu quero agora explorar com vocês a respeito dessa atualização. Eu quero saber aqui, para não deixar ninguém dormir na plateia, né? Eu quero saber aqui de vocês, se tem alguém aqui na sala que já sabia dessa atualização. A minha pergunta agora vamos para vocês que estão aí assistindo a aula. Tem 258 pessoas na sala. Jesus amado. Vocês já sabiam dessa atualização? Não, não sabia. Estou vendo aqui um monte de gente respondendo. Não sabia, não sabia. Então, algumas pessoas já sabiam e outras não. Sim, meninos, não se preocupe que eu vou passar o material para vocês, tá? Então, essa atualização... Opa, voltando aqui. Vamos analisar juntos as mudanças que aconteceram para os marcos motores? Então, eu trouxe algumas idades-chave para a gente explorar se teve muita mudança. E aí, como quem me acompanha aqui na rede social sabe que eu gosto de umas polêmicas, né? Então, agora chegou o momento da gente abordar as polêmicas. Então, vamos lá. Seu bebê aos 4 meses. Isso está escrito no material, tá? Da Academia Americana de Pediatria. Em relação aos marcos do desenvolvimento motor, o que estava escrito na versão antiga? Olha só. Mantenha a cabeça erguida firmemente, sem apoio. Empurra as pernas quando os pés estão encostados em uma superfície dura. Consegue rolar de barriga para cima quando está de bruços. Consegue segurar um brinquedo e chacoalhar e balançar brinquedos pendurados. Leva as mãos à boca e, quando está de bruços, se apoia sobre os cotovelos. E aí, o que mudou agora na versão 2022? Tá? Mantenha a cabeça firme, sem apoio, quando você a segura, ou seja, quando você segura o bebê, tá? Segura um brinquedo quando você coloca na mão. Usa o braço para balançar em direção a brinquedos. Leva as mãos à boca e empurra para cima nos cotovelos, antebraços, quando está de bruços, tá? Se vocês compararem a versão antiga e com a versão recente, vocês vão perceber que não teve tanta mudança. O que houve mais foi um enxugamento, vocês viram? Na versão antiga, tinha 6 tópicos relacionados ao desenvolvimento motor e agora nós temos só 5 tópicos, tá? O que é que saiu? Alguém aqui consegue perceber o que é que saiu? Porque levar a mão à boca consegue, tá igual, né? Empurrar para cima, ó. O outro estava assim, ó. Quando está de bruços, se apoia sobre os cotovelos. E aí eles mudaram, eles colocaram empurra para cima nos cotovelos, antebraços, quando está de bruços. E aí eu vou entrar agora na primeira polêmica a respeito desses bruços, tá? Então, eu gosto de postar muito esse sapinho aí na rede social. Quem me conhece, ele sabe. Pelos meus cálculos, estamos um total de 0 dias sem polêmicas. Então, para manter a tradição, nós vamos entrar na próxima polêmica, né? Que alguém que acompanha aí as publicações de rede social sabe muito bem dessas polêmicas, né? Então, isto é um esfinge. Nós acabamos de ver que no Egito nós temos as pirâmides do Egito, mas tem também essa figura, né, chamada esfinge, que é um ser mitológico que esteve presente em diferentes culturas da antiguidade. E tem muita gente falando que se a criança ficar de bruço e apoiar os antebraços no chão, isso se chama postura de esfinge, tá?
Gente, isso não existe em nenhuma literatura. Aqueles pesquisadores que eu falei para vocês no início da nossa aula, se eles estivessem vivos hoje, eles estariam assim, tendo crises convulsivas se alguém falasse que o bebê de barriga para baixo, aquilo é uma esfinge, tá? Porque não tem nenhuma literatura, nem na língua inglesa, nem na língua portuguesa, falando que essa postura de barriga para baixo é esfinge. Agora, essa postura que vocês estão vendo aí na tela se chama postura prona com apoio de antebraços, tá? Qual a diferença da postura prona com apoio de antebraços entre os bebês? Então, vamos lá. O primeiro bebê que vocês estão vendo aqui, ele está em prono com apoio de antebraços, só que um apoio ainda imaturo. Vocês estão vendo, ó, o cotovelo um pouquinho para trás? Esse aqui até está um pouquinho alinhado com o ombro, o outro está para trás. Essa é uma postura menos madura. Já esse bebê aqui da segunda foto, ele está com apoio, já está estendendo os cotovelos, elevando os ombros totalmente do apoio, e dá para perceber, inclusive, os mamilos sendo retirados do colchonete ou da superfície. Isso significa que a postura está mais madura. E a postura continuou sendo a mesma coisa, postura prona com apoio de antebraço. Só que ele faz ainda de maneira imatura e o outro de maneira mais madura. Essas habilidades, elas são consideradas um marco no desenvolvimento. Então, como vocês viram aqui, ó, empurrar para cima nos cotovelos, antebraços, quando está de bruços. Isso é um marco no desenvolvimento, quando o bebê faz essa posição, tá? Só que vocês perceberam que o bebê pode fazer de maneira imatura, quando ele é mais jovem, e mais madura, quando ele é mais velho. E o que é esperado para os 4 meses? Ó, a primeira, tá? Para os 4 meses, é esperado essa postura um pouco mais imatura, de 3 a 4 meses, tá? Agora, isso aqui que é tummy time. Tummy time é o tempo que a criança fica de barriga para baixo, em qualquer situação, tá? Pode ser com o antebraço apoiado, com a mão apoiada, com o membro superior apoiado, em cima de almofada, em cima do corpo da mãe, em cima do sofá, em cima de qualquer lugar, desde que esteja com o abdômen virado para baixo, tá? Porque tem gente falando que tummy time é postura. Gente, tummy time não é postura, tá? Postura é postura prona. Vamos ver de novo? Postura prona com apoio de antebraço. Faz um print, pelo amor de Deus, né? Faz um print disso aqui, pelo amor de Deus, né? Isto é uma esfinge, isso não é esfinge, tá? Isso é postura prona com apoio de antebraço. E isso é tummy time, é o tempo que a criança fica com a barriga para baixo, que pode ser no mais novinho, em cima da barriga da mãe, quando a criança ainda não tem controle de cabeça, pode ser numa superfície plana, pode ser em cima de um rolinho ou uma almofada. O importante é que a criança faça o quê? Experimente. Vocês viram que a criança precisa experimentar. Premissa número 1, ó. Premissa número 1. As habilidades motoras se desenvolvem de acordo com o treino, né? Ambiente seguro e adequado. Agora, vamos comparar o desenvolvimento aos 6 meses. Olha só o que é que mudou. Tinha 4 itens na versão antiga, tá? E agora só tem 3 itens nos marcos do desenvolvimento, tá? Aos 6 meses, o que é esperado nessa atualização? Que ele role de bruços, tá? Para deitar de costas, ou seja, de prono para supino. Que ele empurre com os braços retos quando está de bruços, ou seja, ele fazer aquela extensão do cotovelo, igual aquele menininho estava fazendo naquela versão anterior. E o terceiro marco é apoia-se nas mãos para se apoiar quando está sentado. Então, é aquele sentar com o apoio das mãos na frente, tá? Lembrando que todo esse material que vocês vão receber, ele contempla todas as áreas do desenvolvimento, não só é o motor, tá? Depois vocês não vão sair da aula dizendo que o CDC atualizou apenas os marcos motores. Não, eles atualizaram os marcos do desenvolvimento.
O material, ele é muito rico, tá? Eles também fornecem não só o que a criança vai fazer, eles fornecem orientações para promover o desenvolvimento saudável. Ele fala a respeito da limitação do uso de telas, fala que os pais devem conversar com o bebê, conversar com um profissional de saúde quando perceber qualquer tipo de atraso, fala da importância da interação, de olhar no olho do bebê, de estimular. Então, eu gostei disso, porque eles trazem muitas orientações de como trabalhar com o bebê em cada faixa etária. E aí vamos de polêmica, né? Quem aqui não gosta de uma polêmica, né? Vamos de polêmica. O bebê aos 9 meses. O bebê aos 9 meses, eu comparei aqui a versão antiga com a versão nova, né? Na versão antiga, está muito parecido com a versão nova, só que tem um problema. O outro tinha senta sem apoio, beleza. O atual também tem senta-se sem apoio, tá? E a outra diferença foi que eles retiraram o engatinhar. Vocês perceberam que não tem engatinhar agora na versão nova? Ó, fica na posição sentada, move as coisas de uma mão para a outra, usa os dedos para arrumar a comida em sua direção. Aí eles tiraram esse negócio de puxar para levantar, tiraram isso, tá? E tiraram o engatinhar para o desespero das fisioterapeutas que gostam de botar os meninos para engatinhar. E agora, gente? Vamos de polêmica. Isto é uma sereia, né? Quem assistiu Ariel no cinema esses dias, eu fui lá assistir, né? A sereia é um ser mitológico feminino e em formato de peixe. Isso não é uma sereia, gente. Isso aqui é o side sit, tá? Isso é o sentar de lado. E o sentar de lado, ele também tem um aspecto menos maduro. A gente está vendo um bebê sentando de lado de 6 a 7 meses e um bebê mais maduro, com mais controle de tronco, sentando de lado. Sentar de lado é uma postura de transição em que o bebê normalmente faz para sair da posição e buscar algum objeto, algum brinquedo para brincar. Normalmente a criança não fica estática, sentada de lado, ela fica sempre se movimentando para buscar alguma coisa. E no início do desenvolvimento, a criança vai se sentar com o apoio dos braços na frente, porque ela ainda não tem desenvolvimento completo do controle de tronco. Como vocês viram, o CDC coloca que a criança já senta sem apoio aos 9 meses, né? Sem apoio das mãos. Então, é esperado que a criança possa se sentar com os membros estendidos, que é o long sit, aos 9 meses, side sit também pode fazer aos 9 meses, mas ela pode fazer até antes, mas de maneira mais assim, imatura, tá? Mais desorganizado, a postura mais desorganizada. E aí a minha pergunta para vocês é, alguém aqui tem ideia por que o engatinhar foi retirado do checklist do CDC? Alguém tem ideia por que retiraram o engatinhar? Eu não sei o que aconteceu, eu risquei a tela aqui, fiz um risco na tela, eu acho que eu estava mexendo no mouse, terminei riscando. Alguém tem a ideia do por que o engatinhar foi retirado? Escreva aí, alguém. Tem muitas crianças que pulam engatinhar. A Rebeca colocou. O Luiz Henrique, porque nem todos os bebês engatinham. Ah, Luiz Henrique foi meu aluno, né? Aí é marmelada, né? Ele já sabe. Nem todos passam por essa postura para ortostase. Nem todo bebê engatinha. É isso aí, gente. Vocês estão muito inteligentes. Por que eles tiraram o engatinhar? Porque algumas crianças podem não engatinhar e, em vez disso, optar por se movimentar de outras maneiras, como rolar, arrastar, escalar, ou simplesmente começar a andar mais cedo. E, como dizem os comediantes, tá tudo bem se a criança se resolver, se mover, se deslocar, se não engatinhar, certo? Isso é perfeitamente normal e não é motivo de preocupação, desde que a criança esteja desenvolvendo outras habilidades motoras e atingindo outros marcos motores de desenvolvimento. Aí vocês poderiam me perguntar, mas Sibeli, o engatinhar é importante? É, com certeza. Vá perguntar à doutora Eleonora Gibson a importância do engatinhar.
ela foi uma das pesquisadoras que falou da importância do engatinhar, justamente naquelas pesquisas que ela fazia sobre o abismo lá, que a criança estava andando lá no abismo. Ela fala que o engatinhar é importante para o reconhecimento do ambiente, para o desenvolvimento da visão periférica e a visão central, toda essa diferenciação visual no desenvolvimento da percepção-ação. Não estou negando que o engatinhar é importante. O que nós estamos afirmando aqui é que tem bebê, gente, que mesmo que você insista, ele não engatinha, tá? E pode ser por questões genéticas, porque já foram reconhecidas famílias de pessoas que não engatinham. O pai não engatinha, o avô não engatinhou, a criança não engatinha. E não tem com que faça que essa criança engatinhe. Ela não quer engatinhar. É questão genética, não engatinha. E tem crianças que não engatinham por outros fatores, que muitas vezes pode estar relacionado ao ambiente. Eu tinha um paciente que não engatinhava, mas eu fui saber por que não engatinhava. O piso da casa da criança não favorecia engatinhar. Era um piso no cimento rústico. Quem que vai engatinhar com um piso com cimento rústico? É muito melhor ficar em pé. Então, a criança escolheu ficar em pé porque o ambiente não favorecia o engatinhar. E não tem problema algum, porque se ela fosse para o piso liso, ela engatinhava, tá? Então, eu acho que a gente ficar forçando a criança a se movimentar engatinhando, quando ela quer se deslocar de outra maneira, arrastando, escalando, ou engatinhar de maneira assimétrica. Então, deslocar-se assim não é anormal, tá? Se você colocar o seu paciente de barriguinha para baixo, na posição prona, e por acaso ele elevar as pernas e fazer isso que esse bebê está fazendo, gente, esse menino está fazendo, vocês conseguem fazer esse movimento que esse menino está fazendo? Esse de bermudinha azul. Isso é uma habilidade altamente desenvolvida. Apoio de membro superior e elevação do quadril. Gente, isso aqui é trabalho muscular à beça. Se ele tentar se deslocar dessa maneira, deixe ele se deslocar, não tem problema. E se ele se deslocar de maneira assimétrica, também não tem problema, porque o importante é a criança explorar o ambiente, tá? Explorar, não é obrigado que ela seja perfeita. Muitas vezes a gente prega que o bebê tem que ser perfeito, simétrico do lado direito, do lado esquerdo, tem que cumprir um checklist, tem que cumprir um script. E como a gente viu no início da nossa aula, tem bebês que têm ritmos de desenvolvimento diferente do outro. Professora Cibele, com Ou, licença, pode falar? posso fazer uma pergunta? Pode. Quem é que está falando? Gabriela, boa noite. Boa noite. Professora, eu queria muito saber, entender, na verdade, por que alguns bebês adotam a postura de, ao invés de engatinhar, arrastar o bumbum no chão. E como eu posso fazer para eles não utilizarem mais essa postura? Engatinhar de bumbum no chão é uma das formas de se deslocar no chão. Eu não achei uma foto mostrando um bebê engatinhando de bumbum no chão. Parece até com esse aí de macacãozinho azul, tá? Ó. Ele está meio que engatinhando, meio que sentando, né? Então, assim, se o seu paciente, ele é um paciente seu? Sim, eu trabalho só com síndrome de Down e eu tô tendo muita dificuldade em tirar essa postura deles. Quando eles querem se locomover, eu tento adotar outra postura, de pé ou então engatinhando, mas eles estão insistindo em arrastar o bumbum no chão para se locomover. Uhum. Foi bom você ter comentado, porque você trabalha com síndrome de Down. Bebê com síndrome de Down, normalmente eles têm o quê? Uma hipotonia muscular. Então, ficar nessa posição de gato, né, é difícil para o bebê. Uhum. E para o hipotônico é mais difícil ainda. Então, muitas vezes, qual a estratégia motora que eles lançam para conseguir se deslocar? Sentar e arrastar de bumbum. Já tive também vários bebês com síndrome de Down que engatinhavam ou que se deslocavam desta maneira. O que você pode fazer? Se ele está na fase de ensinar a engatinhar, você pode colocar na posição e ensinar. Mas não é garantia de que ele vai engatinhar com os 4 apoios bonitinho, perfeito, dessa maneira. Uhum. Tá? E eu acho que a gente não deve inibir o deslocamento.
tá? Então, quando você falou assim, o que eu faço para inibir, para ele não andar dessa forma, não se deslocar dessa forma e andar da outra forma? Você não deve inibir o que ele faz. Por quê? Quando você inibe o que ele faz, você diminui a quantidade de exploração do bebê do ambiente que ele poderia estar explorando. Se a forma dele se deslocar é aquela, e o deslocamento vai ser importante para a criança aprender, para desenvolver cognitivo, para desenvolver o social, a linguagem. Se você limita, fala assim, ó, mãezinha, não pode engatinhar dessa forma, tá? Se você fala assim de maneira proibitiva, você está cerceando a criança de se movimentar. Uhum. Se ela não for engatinhar de 4 apoios, deixe ela se deslocar de bumbum, não tem problema, tá? Muito obrigada. De nada. Para os profissionais que trabalham, para o profissional que trabalha com bebês, é necessário compreender os marcos motores e a evolução dos movimentos e habilidades. Eu repeti essa frase para ficar bem claro na cabecinha de vocês, tá? Quem quiser fazer até print dessa tela, pode fazer. Nós precisamos entender que não é só o produto. Olha aí, Gabriela, não é só o produto que me interessa, é o processo, certo? Então, o engatinhar foi até retirado dos marcos. Se você analisar todos os marcos, foi até retirado dos marcos do CDC nessa publicação americana, tá? Ele existe, é um marco que existe. Não estou dizendo que ele foi retirado da literatura. Ele existe. Ele foi retirado da lista de checagem do CDC. Ficou claro para vocês? Só que, qual é a importância do engatinhar? Nós temos que pensar. É deslocar-se? É ter um controle do movimento no ambiente que a criança está? Então, eu posso desenvolver outras habilidades em outras posições. Então, a gente não pode se ligar apenas no marco em si, mas nas habilidades que são necessárias para desenvolver os movimentos. Então, pensar no produto e pensar no processo do movimento, não só no produto. Então, antes de sair dessa aula, eu tenho o primeiro presente para entregar para vocês, que é, primeiro, né, eu queria agradecer a presença de todos aqui na aula, mas também deixar um agradecimento aos nossas estrelinhas dos vídeos de hoje, da aula de hoje, que foram esses 4 bebês que abrilhantaram os nossos slides, né? O Pony Hall, da Namíbia, a Mari, de Tóquio, o Baia, da Mongólia, e a Heine, de São Francisco, que é a bebê americana. Então, todos esses 4 bebês ilustraram a nossa aula de hoje. E eu não poderia encerrar essa aula sem falar dessa frase que eu amo de paixão, que está, inclusive, na minha dissertação de mestrado, na dedicatória, né? Eu coloquei essa frase: o melhor perfume é do pão, o melhor sabor do sal, o melhor amor, o das crianças. Porque, com certeza, para quem trabalha com pediatria, né? O maior amor que a gente poderia receber dos nossos bebês, dos nossos pacientes. E eu quero também deixar um agradecimento, né, a todos vocês que separaram um tempinho da semana de vocês, que está só começando, para assistir essa aula aqui comigo, e dizer para vocês que muito obrigada pela atenção de todos, e dizer para vocês que esse material eu estou disponibilizando para vocês, o artigo, todo o material em língua portuguesa. Se vocês estiverem assistindo essa aula pelo celular, vocês não vão conseguir, talvez, apontar a câmera do celular para o QR Code, tá? Mas podem ficar tranquilos que eu vou disponibilizar o material para vocês. Se você estiver acompanhando pelo computador, apontar sua câmera do celular para esse QR Code, vai abrir uma pasta no Drive que tem o material que eu comentei com vocês, tá? Esse material aí, Aprenda os Sinais, Haja Ser. Eu disponibilizei a versão anterior e a versão recente. E aí vocês mesmos podem fazer os comparativos de como era considerado